Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos na nossa penúltima reunião, na 10ª reunião, e hoje quem vai apresentar é o Pedro Henrique. Ele vai apresentar o tema Diversão e Tédio Humano na obra Pensamentos de Pascal. Mas antes de começar, gostaria de fazer uma oração para nossa reunião. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa reunião, e pelo fato do Senhor nos ter dado mais uma oportunidade de aprendermos mais sobre nós mesmos e sobre o mundo e sobre o Senhor, por meio da sua misericórdia e da sua luz. Ilumine a nossa mente, esteja conosco, nos ajude a fazer uma melhor reunião possível, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pedro, está com você a palavra. Você pode levar do jeito que você achar melhor aí, e aí, qualquer coisa é só me chamar. Beleza. Coloquei aqui para apresentar, vocês estão vendo, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, bom dia. Pessoal que chegou agora aí, que está participando, acho que da primeira, ou já estava no grupo antes, enfim. Como o Thiago falou, hoje é nossa penúltima reunião para tratar sobre diversão e tédio humano na obra Pensamentos, de Blaise Pascal. Eu acho interessante vocês verem as reuniões anteriores. Tanto nós trabalhamos Descartes e Pascal, né? E duas reuniões anteriores foram especificamente sobre Pascal, foi sobre grandeza e miséria humana. Então acho interessante depois vocês darem uma olhada, porque ela vai dar uma base também para o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Mas basicamente não vai ser nada tão expositivo assim, vai ser mais uma leitura dos fragmentos de pensamentos. Então, acho interessante trazer novamente como Pascal elaborou, né, a sua filosofia, conforme está exposta em pensamentos. Então, são trechos dispersos, às vezes que não tem uma ligação assim sistemática, são fragmentos de variados temas que ele trabalha. Então, não é nada assim expositivo, metódico, como, por exemplo, foi Meditações em Descartes. Pensamentos é algo mais como se fosse quase conjecturas, pensamentos mesmo, escritos. Então, é interessante dizer isso. Então, eu vou usar duas obras. O Tiago disponibilizou a versão dos Pensadores, coleção dos Pensadores, está lá no nosso Drive. É da Martins Fontes, mas depois enfim, eu tenho uma coleção aqui, Folha de São Paulo, que no caso ela tem uma diferença pela datação dos fragmentos. Então, aqui eu já coloquei Luiz Lafuma, foi quem editou essa coletânea de fragmentos, e depois Brunjevic. Então, na coleção dos Pensadores, você tem Brunjevic. E nessa outra aqui, da Folha e da Martin Fonte, você tem o Luiz Lafuma. Mas os dois estarão datados aqui, por assim dizer. Esse aqui é o Luiz Lafuma, fora do parênteses. Parênteses é o Brunjevic, que está na coleção dos Pensadores. Enfim, qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Então, assim, eu vou ler os fragmentos e a gente pode comentar eles, para que fique algo mais dinâmico e mais compreensível também. Então, podem me interromper terminando a leitura, para a gente explorar o significado ali da coisa, para que não fique tudo para o final, porque senão, às vezes, acaba, né, esquecendo, e, enfim, isso não é nada, não é nenhuma aula, é apenas uma reunião em conjunto para explorarmos esse tema, tudo bem? Então, bom, vou começar a ler, vocês estão vendo aqui, começar lendo primeiro trecho que eu separei aqui, que é o seguinte: Pascal diz: condição do homem, inconstância, tédio, inquietação.
Como nas reuniões anteriores já foi abordado a miséria e a grandeza humana, a gente não vai trabalhar isso hoje, mas é interessante também a gente tocar nesse ponto. Justamente porque condição do homem não necessariamente o Pascal vai colocar como a natureza do homem. Por mais que esses termos podem ser semelhantes, né? Às vezes usados da mesma maneira. Mas Pascal começa dizendo, e eu separei esses trechos apenas, né? Não vou explorar tudo que ele fala sobre diversão e tédio humano em pensamentos, mas apenas alguns. Então, esse primeiro trecho vai dizer isso. Condição do homem é a inconstância, é o tédio e a inquietação. Lendo Pascal, a gente nota muita semelhança com vários outros filósofos, tanto anteriores quanto posteriores, mas principalmente Agostinho, porque, conforme já abordado, né, ele era um jansenista e Jansênio resgatou a doutrina agostiniana, tanto da queda quanto da graça, enfim. E tinha muito esse tipo de linguagem a respeito da finitude humana. Então, inconstância, algo que não é estável. O tédio também, né, pode ser intercambiável com a angústia e a inquietação. Tem a famosa frase, né, de Agostinho. Vocês querem comentar alguma coisa? Só interromper, enfim. Vamos para o próximo fragmento aqui. Tédio. Nada é mais insuportável ao homem do que um repouso total, sem paixões, sem negócios, sem distrações, sem atividade. Sente então seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Incontinente subirá do fundo de sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a pena, o despeito, o desespero. Eu sei que pode parecer um pouco denso e pesado. A gente está trabalhando esse tipo de questão num sábado de manhã e a gente começar a ler Pascal e ele já vir com toda essa linguagem assim para detonar com a gente, parece. Mas é muito interessante como que ele trabalha com. A gente vai poder explorar isso nos outros fragmentos. Ele trabalha tanto com a ironia quanto a sinceridade, sabe? Uma honestidade quase pessimista da coisa, mas ela na verdade é apenas realista, assim, um realismo existencial. Então, aqui eu separei uma nota de rodapé dizendo que o termo distração é muito importante, porque no francês, né, divertissement, o Lafuma, pessoal da Folha de São Paulo, da edição Martim Fontes, traduziram como divertimento. E o pessoal dos pensadores traduziram como distração. São termos semelhantes, mas basicamente tem esse mesmo sentido. Então é muito caro esse termo para Pascal. Dois termos que ele vai usar especialmente, que é divertimento ou distração e tédio ou angústia, que é o ennui no francês. Enfim, Pascal era um francês, né? E então ele já começa dizendo alguns fragmentos, ele vai colocar um título, né? E esse é tédio. Então, nada é mais insuportável. Então, o homem parece que luta contra isso, do que um repouso total, sem paixões, sem negócios, sem distrações, sem atividade. O homem sente então seu nada, seu abandono, insuficiência, dependência, impotência, seu vazio. E daí todos esses termos aqui, pesados aqui. Tédio, negrume, tristeza, pena, despeito, desespero. Então, dois fragmentos apenas para a gente começar de forma
leve, assim. Aqui eu separei um trecho de um artigo, e ele está disponível lá nas referências, no documento que o Thiago também enviou no e-mail, eu enviei lá no Telegram, de um trecho de um artigo de um, acho que de um autorano, faz tempo, né, 2003, mas ele vai exemplificar o que seria esse tédio, essa angústia. Então, eu cito o artigo aqui, um trecho apenas para falar a respeito do termo ennui, né? O termo ennui pode ser traduzido por similares em português, tais como aborrecimento, angústia, tédio, entre outros. Tinha uma forte conotação de angústia essencial, associada à impossibilidade de sair de tal estado, como uma espécie de patologia espiritual. Então, é muito interessante a gente ter essa noção, justamente porque ao longo de toda a obra Pensamentos, o Pascal vai trabalhar muito com esses dois termos, seja para falar tanto sobre a grandeza, quanto a miséria, quanto a razão, quanto a graça também, o pecado, a queda. Então é muito interessante nós termos essa noção e, enfim, do que o significado desses dois termos. Bom, em outro momento, Pascal vai dizer: sem examinar todas as ocupações particulares, basta compreendê-las sob o divertimento ou sob a distração. Ou seja, o repouso total, uma reflexão existencial de si mesmo, quando não feita, ela leva o sujeito ao divertimento, à distração. Então, o Pascal vai explorar vários exemplos do que seria essa distração, esse divertimento para o sujeito. E isso tem a ver com os afetos, com os prazeres, com algumas atividades cotidianas. Mas, basicamente, é isso. Não examinando a si próprio, nós tendemos a nos ocupar com coisas que vão nos distrair. E eu achei muito pertinente, muito assim, não vou dizer necessário, mas muito interessante de como isso se aplica para nós, vivendo no século XXI, com toda a rede social, com todo equipamento pessoal, enfim, os celulares e tudo mais. Justamente porque, lendo um filósofo do século, né, 17, nós vemos como ele ainda tem implicações para nós nesse sentido, de que nós ficamos entediados, quando ficamos entediados, partimos para o Instagram. Ou quando não conseguimos suportar a nossa angústia, nós começamos a ver alguma série, ou, não sei, outro tipo de coisa relacionada a isso, que de certa forma tem o seu valor, no sentido, né, a função daquilo, mas que serve às vezes como uma distração justamente para o nosso tédio. Serve como se fosse um divertimento para a nossa angústia, para aquilo que a gente não quer pensar sobre. E aqui eu trago outra citação num outro artigo que ele vai explorar, o autor vai explorar o divertimento, né, e a distração no pensamento, e ele vai dizer que o divertimento é uma forma de manifestação das misérias humanas como fuga de si mesmo depois da queda. Então, Pascal, um filósofo cristão, tem a queda ali como referencial, claro, e é muito interessante que ele enfatiza isso. Então, a distração é algo que você expressa, ou melhor, é uma expressão da própria miséria. E ela é uma fuga, ela é algo que você tenta sair disso. Então você tenta se ocupar, você tenta se satisfazer
de outras formas, para não ficar pensando sobre aquilo. Porque depois da queda, há essa ruptura, né, entre a graça, entre o divino, e o ser humano é caído, é angústia, é tédio, é desgraçado, como o Pascal vai usar o termo, mas às vezes a gente usa esse termo, né, justamente no sentido como um xingamento mesmo, mas ele carrega uma densidade semântica muito grande. É justamente isso. Desprovido da graça. É tão simples, mas é nesse sentido mesmo. Depois da queda, o divertimento passa a ser uma ocupação do ser humano. A distração passa a ser aquilo da qual ele foge de si mesmo, para que não fique pensando. Enfim, as semelhanças com Kierkegaard é enorme, conforme o Tiago apontou aí. E fique tranquila, Camila. Nós estamos gravando aqui, vai ficar disponível depois. Bom, algum comentário, gente? Até aqui a gente só leu três fragmentos e já dá de cara com esse peso, essa densidade de linguagem aqui. Por mim tá ok. Ótimo. Bom, vou ler aqui o 136. Eu esqueci de avisar, mas esse caractere aqui, que eu esqueci o nome dele, enfim, é só para distinguir entre as traduções. Então, aqui, quando esse símbolo estiver aqui, é porque eu estou usando a outra tradução, que é da Folha de São Paulo, que é a tradução da Martin Fontes também, que é essa aqui, e não necessariamente a dos Pensadores. Mas caso você for usar a dos Pensadores, que ela está disponível lá no Drive nosso, é esse fragmento aqui, ó, 139, ok? Sempre entre parênteses. Mas só para que não haja confusão, né? Que a tradução de fato é diferente. Bom, quando às vezes, Pascal dizendo, né, claro, quando às vezes me pus a considerar as diversas agitações dos homens e os perigos e os castigos a que eles se expõem na corte e na guerra, originando tantas contendas, tantas paixões, tantos cometimentos audazes e muitas vezes funestos, descobri que toda a felicidade dos homens vem de uma só coisa, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. Mas quando pensei mais de perto no assunto, e quando, depois de haver encontrado a causa de todas as nossas infelicidades, que quis descobrir-lhes a razão, achei que há uma muito efetiva, que consiste na infelicidade natural de nossa condição fraca e mortal, e tão miserável, que nada nos pode consolar quando nela pensamos de perto. O único bem dos homens consiste, pois, em divertir o pensamento de sua condição, ou por uma ocupação que dele os desvie, ou por alguma paixão agradável e nova que os ocupe, ou pelo jogo, a caça, algum espetáculo atraente e, finalmente, por aquilo que se chama divertimento. Assim, o homem é tão infeliz que se entediaria mesmo sem nenhum motivo de tédio, pelo estado próprio de sua compleição. E ele é tão leviano que, estando cheio de 1000 causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar e uma bola que ele toca basta para diverti-lo. É nesse tipo de fragmento que a gente vê a atualidade do que Pascal está falando, sobre tédio e angústia, sobre diversão, distração que o ser humano se ocupa para justamente não refletir sobre si mesmo. Então, conforme eu apontei, é muito engraçado e importante como o Pascal trabalha com a ironia e esse realismo existencial, essa visão trágica
de certa forma, mas não trágica a ponto de ser algo, sabe, uma desilusão, mas um realismo existencial. Eu acho que esse seria o melhor conceito para tentar defini-lo assim. Mas eu achei muito engraçado a primeira vez que eu li sobre isso. Toda a felicidade dos homens vem de uma só coisa, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. É claro que a gente tem que se colocar no lugar de Pascal, né? Fazer um exercício hermenêutico aqui, contextual, de, bom, século XVII, eles não tinham todo o aparato tecnológico e, enfim, e vários outros fatores que nós temos hoje. Mas, se nós pensarmos, parece que é justamente isso, né? Da gente não conseguir pensar em nós mesmos, essa introspecção, essa solitude, para poder refletir sobre nós, né? Esse autoconhecimento, Pascal aqui também resgata muito essa noção de autoconhecimento, no sentido de que conhecendo a Deus, nos conhecendo, conhecemos a Deus, né? Muito agostiniano isso. Calvino também trabalha nisso. E exatamente. Nem no quarto as pessoas conseguem mais ficar quietas. Mas vamos pensar o quarto de Pascal, né? O quarto de Pascal não tinha um computador, o quarto de Pascal não tinha uma TV, enfim, e várias outras coisas que a gente tem. Mas mesmo sem isso, a gente consegue de alguma forma buscar alguma coisa para nos distrair e nos levar para outro tipo de pensamento que não a nós mesmos. Mas é importante como ele vai bater nessa tecla, né? Aqui eu vou ler de novo. Quando pensei mais de perto no assunto, quando depois de haver encontrado a causa de todas as nossas infelicidades, quis descobrir-lhes a razão. Achei que há muito efetiva que consiste na infelicidade natural de nossa condição fraca e mortal, o efeito da queda, né? E tão miserável que nada nos pode consolar quando nela pensamos de perto. O único bem dos homens consiste, pois, em divertir o pensamento de sua condição. Ou seja, é justamente essa fuga de si mesmo. Ou por uma ocupação que dele os desvie, ou por alguma paixão agradável e nova que os ocupe, ou pelo jogo, a caça, algum espetáculo atraente e finalmente por aquilo que se chama divertimento. Eu não apontei, mas é interessante que essa palavra aqui, e caso vocês depois acessem os dois artigos lá que está disponível, um dos autores vai dizer que a palavra divertissement no francês da época, muito semelhante ao latim, ela tinha essa conotação também da guerra, no sentido de desvio, de uma estratégia como fuga. Então, ela tem uma conotação militar, de certa forma, uma estratégia como fuga, né, de um alvo específico, e tem esse sentido também, distração, um exercício de distração. Mas é muito legal que ele vai dar exemplos da época, né? Jogo, caça, algum espetáculo atraente, mas trazendo para nós, a gente consegue dar muitos outros exemplos, que é, eu não vou dar exemplos específicos, mas é justamente isso. Eu acho que a rede social é o modo como nós mais conseguimos realizar esse tipo de coisa, do qual o Pascal está falando. E mais uma vez, a questão não é o valor ou o prejuízo da rede social, não é isso. Eu só estou apontando nesse sentido de que ela é um grande fator para que nós conseguimos fugir de nós mesmos, para que a gente não pense sobre nós mesmos, para que não haja essa introspecção, essa solitude sem um celular ali, vendo um vídeo
escrevendo alguma coisa. Mas isso aqui é muito engraçado. O homem é tão leviano que, estando cheio de 1000 causas essenciais de tédio, a mínima coisa como um bilhar e uma bola que ele toca basta para diverti-lo. Então, assim, você vê a concretude de Pascal, ele é tão objetivo que ele vai no ponto mais simples que às vezes a gente não percebe. Algo tão banal, né? Mas como um jogo, uma sinuca, basta para nos divertirmos. E nada, mais uma vez, nada contra a sinuca, gente. Não tem nenhum problema isso. A questão é a função disso, conforme a gente tem usado isso. Entende? Parece que a gente vai para uma coisa tentando escapar de outra. Enfim, tem várias implicações desse fragmento específico aqui. Bom, divertimento. Sobrecarregamos os homens, desde a infância, com o cuidado de sua honra, de sua riqueza, de seus amigos, e ainda com o cuidado da riqueza e da honra desses amigos. E damos-lhes encargos e negócios que os atormentam desde que desponta o dia. Eis aí, direis, uma estranha maneira de fazê-los felizes. Que se poderia fazer de melhor para torná-los infelizes? Como? Que se poderia fazer? Bastaria tirar-lhes todas essas ocupações. Então se veriam a si mesmos, pensariam no que são, de onde vêm e para onde vão. Nunca será demais, portanto, ocupá-los, nem jamais o distrairemos demasiado. E é por isso que, depois de carregá-los de negócios, se lhe sobra tempo para descanso, nós o aconselhamos a empregá-lo em divertimentos e nos jogos, e no jogo, e a andarem sempre inteiramente ocupados. Como é oco e cheio de Pedro, baixeza. Opa! o coração do homem. Isso. Mas a Camila aqui tá comentando que para ela o volume tá baixo. Não sei, porque para mim que tá até ok. Eu também tô com headphone, né? Mas será que tem Ah, não, como então. Vou aumentar? tentar. Vou Você tirar o fone aqui. você tá no notebook? Estou no notebook, mas eu acho que esse fone aqui que é ruim. Não, é porque eu ia comentar Vamos que tem como testar. configurar no notebook a questão do volume. Não sei se está no máximo também. Sim, não, mas. Tá no máximo aqui, mas deixa eu ver aqui uma coisa. O meu tá alto porque eu também deixei no máximo aqui. O... Vamos ver. Melhorou agora? Ou não? Melhorou? Melhorou, Camila, para você? Para mim melhorou. Ah, ok. É porque tava no. Então acho que é por Obrigada, causa do volume mesmo. Não, Pedro. tranquilo. Sim, era a Tranquilo. questão da configuração no Isso. Zoom, hein? É só aumentar. Pera aí, gente. Deixa eu voltar aqui no Zoom. Só para. Vou aumentar no Zoom. Vou tentar aumentar no Zoom. Não vou conseguir aqui, mas eu acho que eu aumentei aqui do notebook. Caso tiver ruim ainda, daí a gente aumenta aqui, dá um jeito. Melhorou, né? Ótimo. Enfim. Então, assim, o Tiago concluiu a frase aqui para mim. Mas nesse fragmento, o Pascal vai tentar explorar justamente isso. Nós tentamos, parece que, valorizar algumas coisas na nossa vida e depois, quando terminamos esse tipo de coisa, esses negócios, essas ocupações, nós tentamos descansar nas distrações. Nós tentamos ficar tranquilos nas nossas ocupações, que, conforme o Pascal vai apontar, é apenas divertimento. São apenas ocupações que são efêmeras, são momentâneas. Ok.
aqui. Então, Thiago, eu não tô aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou tentar. Ah, tá. Agora foi. Agora vai ficar melhor, eu acho. Pera aí, eu tô tentando configurar o áudio aqui, gente. Por isso que eu tô... Era só para explicando aqui onde que fica, nesse caminho aí. Sim. Ah, mas acho que tá. Não tô conseguindo aumentar aqui. Mas acho que tá. Tá bom. Bom, basicamente, então, é isso mesmo. Como é oco e cheio de baixeza o coração do homem. Às vezes a gente lendo assim, alguns fragmentos, a gente pensa que Pascal era um sujeito, né, quase, sei lá, um asteta, assim. Não sei nem se o termo é asteta, mas esses sujeitos que não... Quase um estoico, assim, né? Um sujeito que não nem se preocupava com esse tipo de coisa, nem se ocupava com isso, porque parece que ele vai dar tanta ênfase nessas coisas que escapa da vida dele. Mas foi importante na nossa última reunião, o Jean apontar que Pascal não era apenas um filósofo, ou melhor, ele era o filósofo da época dele, no sentido de que os filósofos trabalhavam com várias coisas e não apenas esses tipos de questões. Então, o filósofo era um matemático, era um geômetra, também, de certa forma, era um astrônomo e enfim, ele desenvolveu várias contribuições para a matemática. Então, é engraçado como que o Pascal matemático é diferente do Pascal filósofo. Parece que há uma diferença grande aí, no sentido de que, como filósofo, ele se ocupa com esse tipo de tema mais antropológico, mais existencial. E como matemático, Pedro, ele é... Opa, fala aí. rapidinho. É, eu ia falar no momento passado, mas eu estava justamente procurando a frase justamente para ser justo aqui com a minha fala, que enquanto você falava, eu pensei e relembrei um conceito, uma frase que eu tinha ouvido anteriormente, justamente para pensar nesse estágio do tédio e tudo mais, justamente nessa busca que às vezes o homem tem pela utopia. Alguns casos, por exemplo, principalmente eu vou apontar um, que é o caso do progressismo, em que você tem a tentativa de criar uma sociedade perfeita. E aí eu estava justamente procurando uma frase aqui, que é uma frase do Karl Marx, o capítulo 1, que está na oposição das concepções materialista e idealista, ideologia da obra Ideologia Alemã, que eu queria ler um pouco para vocês, justamente para pensar se, por exemplo, caso o ser humano chegue a esse estágio de utopia, esse estágio de utopia ele não incorreria justamente nesse tédio que você apontou. Aí eu vou fazer a leitura aqui rapidinho. Assim que a página 19... Assim que a distribuição do trabalho passa a existir, cada homem tem um círculo de atividade determinado e exclusivo que lhe é imposto e do qual não pode sair. Será caçador, pastor ou um crítico e terá de continuar a sê-lo se não quiser perder os seus meios de subsistência. Na sociedade comunista, porém, cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva. É a sociedade que regula a produção geral e que possibilita fazer uma coisa e amanhã outra. Caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite. Fazer crítica depois da refeição. E tendo isto ao bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Aí, a partir dessa frase do Karl Marx e também a partir de outras utopias que eu vejo surgirem nesses dias atuais, como, por exemplo, até a utopia, e podem discordar quem quiser, a utopia do anarcocapitalismo, tentativa de criar uma sociedade perfeita, será que justamente essas utopias não incorreriam justamente nesse tédio que você apontou, Pedro?
Interessante a colocação, Vladimir. Bom, eu não tenho muita leitura em filosofia política, na ética em si, economia também, mas me parece que sim. Mas, assim, a utopia tem esse sentido coletivo, né, de uma sociedade que busca algo no futuro, né, e empreende isso das diversas maneiras, das diferentes maneiras. E o Pascal, assim, ele parece que ele aponta o tédio, a angústia, num sentido mais individual, num sentido mais pessoal, assim. Então, eu não sei exatamente como isso teria uma relação, como, o que implicaria uma coisa na outra, mas o homem, por si só, ele não consegue satisfazer esse desejo dele mesmo. Então, ele foge disso. Então, parece que no sentido coletivo da utopia, os homens, caso chegassem a esse estado ideal deles, talvez veriam que todo esse vazio, todo esse nada, todo essa baixeza no coração deles se tornaria mais exposta, porque, né, expressaria de forma nítida como não é possível chegar nos próprios meios a algo tão perfeito e ideal. Enfim, não sei se eu respondi, se eu entendi exatamente a questão, mas é isso. Tiago? Então, aqui eu fiz há muitas relações possíveis com o Kierkegaard, né? Ainda estou pensando em algumas, por exemplo, o conceito aí do tédio do Pascal, esse tédio diante do nada, né? De fazer nada. E assim, usou até o termo angústia, eu não sei se isso poderia estar relacionado com o conceito de angústia para Kierkegaard, embora o Kierkegaard ele usa para explicar, né, o pecado original, né, esse termo não é pecado, eu esqueci, o primeiro pecado, esqueci o termo correto, mas essa atitude é porque o Kierkegaard explica a angústia como a realidade da liberdade, da possibilidade antes da possibilidade, ou seja, é aquele sentimento que o indivíduo tem diante do nada, da pura liberdade, da pura possibilidade, em que ele tem de fazer uma escolha, né? Mas ele se vê diante do puro nada. E aí eu fiquei pensando se poderia, né, ter uma associação com esse conceito, apesar que talvez tenha alguns limites. E no outro sentido também, eu lembrei principalmente a partir da fala do Vladimir, em que ele foi falando sobre o Marx, sobre essa coisa da utopia e essa questão da, do indivíduo que faz um monte de coisa sem ser alguma coisa, sem se definir e tal. Lembrei muito o conceito, o que narra em Desespero Humano, embora a tradução dizem que não é boa, né, porque vem do francês, acho que é o desespero do, acho que é o desespero do infinito, a carência de finito. Acho que é isso. Em que quando o Kierkegaard vai analisar o desespero, né, o conceito do desespero analisado sobre a dupla categoria do finito e do infinito, porque o homem seria uma síntese dialética, né, uma síntese de relação entre as partes, uma síntese autorreferida, no sentido de que ele é uma síntese entre o finito e o infinito, entre a necessidade e a liberdade. E ele é uma síntese autorreferida, no sentido de que ela é uma síntese entre essas partes, mas uma síntese que se reconhece na reflexão, e ela atinge o equilíbrio dessa síntese quando ela se encontra com Deus. E aí, quando ela não se encontra, né, ela encontra um desequilíbrio e sempre no desespero de algum
de alguma dessas sínteses. E aí ele vai falar de alguma desses polos, né, da síntese. E aí o desespero do infinito seria justamente esse desespero em que o sujeito se abre para o infinito, para pura possibilidade, para a imaginação, né? O sujeito que se imagina um monte de coisa, mas ele não se gosta de se limitar ou definir alguma coisa. É o sujeito. é, eu lembro muito, acho que é a Simone de Beauvoir, que fala quem se limita, como é que é? Quem se define se limita, alguma coisa assim. Essa frase meio clichê, mas é uma frase puramente desse desespero do infinito, que é a carência do finito, daquilo que nos mergulha na finitude humana. Me lembro bastante esse conceito. Sim, é interessante, né? Desde quando a gente começou a explorar Pascal, a gente viu nítidas relações, né? E acho que a grandeza e a miséria estão muito implicadas nisso também, de infinito e finito. Enfim, aqui eu trago mais um trecho do que o pessoal diz a respeito do divertimento. E, portanto, aqui eu cito, né? O divertimento é a forma privilegiada que o homem encontra para desviar o olhar de si mesmo, pois o seu eu verdadeiro, que traz a marca do nada, o traço vazio, lhe é insuportável. Então, assim, todas essas implicações de vazio, de tédio, de angústia, de baixeza, de miséria, elas são provenientes da queda. Então, isso é muito importante, porque outros autores que não cristãos vão apontar também essa desgraça humana, essa miséria humana, mas por outras vias. Se não tem aqueles outros autores que apontam a grandeza humana, mas tem um outro tipo de referencial e não conseguem perceber, não conseguem reconhecer esse outro lado também do ser humano. Então, eu acho muito interessante como que tanto Pascal, Kierkegaard e outros autores trabalham nessa dialética antropológica, de que você tem dois lados ali, né? E, enfim, é exatamente isso. A distração é um desvio de uma autorreflexão, de um autoconhecimento. Justamente porque essa marca do nada empregada em nós é insuportável. Então, é como ele disse, um taco e uma bola de bilhar basta para nos divertir. Porque nós não conseguimos, por exemplo, ficar nem sequer dentro de um quarto para pensar sobre nós mesmos. Bom, aqui eu cito outro fragmento que ele diz o seguinte: quem não vê a vaidade do mundo é bem vão em si mesmo. Mas também quem não a vê, exceto os jovens que estão todos no barulho, no divertimento e no pensamento do futuro. Mas tirai o seu divertimento ou sua distração e os vereis consumir-se de desgosto. Sentem então o seu nada, sem conhecê-lo. Com efeito, é mesmo ser infeliz ficar numa tristeza insuportável, logo que se está reduzido a uma autoanálise sem ter diversão para seus males. Isso aqui é muito atual, gente. Isso aqui é muito, assim, cirúrgico, sabe? Algo muito. Eu fiquei ano passado acho que eu li primeira vez assim pensamentos e eu vi como que isso parecia que estava acontecendo assim simultaneamente, eu lendo Pascal e situações acontecendo. Então, aqui ele vai usar termos bastante carregados, né, da atualidade, eu digo.
os jovens que estão todos no barulho, no divertimento, no pensamento do futuro, são vaidosos, vaidosos nesse sentido, e aqui eu aponto aqui, uma notinha, no mesmo sentido que Eclesiastes traz, né? Não no sentido estético, que também tem essa implicação, mas não só isso, mas no sentido mesmo de inutilidade, de algo efêmero, de algo transitório, de algo que é passageiro, que não tem implicações duradouras e estáveis. Então, é nesse sentido que ele vai usar a vaidade, né? E tirai o seu divertimento, tirai a distração dos jovens, e os vereis consumir-se de desgosto. E eles, então, verão o seu nada sem conhecê-lo. Né? Essa autorreflexão que, por exemplo, ficar dentro de um quarto, é só um exemplo bem caricato, tá? Ficar dentro de um quarto para exercer essa introspecção. E mesmo com efeito, é mesmo ser infeliz ficar numa tristeza insuportável logo que se está reduzido a uma autoanálise, né? Um autoconhecimento, uma autorreflexão, sem ter diversão para seus males. Enfim, algum comentário? Eu vi, não sei, acho que alguém levantou a mão, mas não sei se quer comentar. Então, foi eu que levantei. Tá me ouvindo aí? Sim. É porque eu não uso muito o Meet aqui, é o Zoom, quer dizer, aí eu fico meio confuso. Mas eu levantei sem querer porque ia mandar mensagem, mas já que eu levantei mesmo, sem querer, vou falar aqui. Sim, falei. Essa frase, essas coisas tão, essas reflexões que Pascal traz, eu lembro que uma vez foi pelo Rodrigo Silva que falou essa frase do Schopenhauer, né? Que o homem fica entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu não lembro, eu não sei exatamente o contexto que Schopenhauer ele traz essa frase, mas mesmo que possa não ser coerente com o contexto dele, essa frase parece trazer um sentido muito profundo que relacionado com o que o pastor está dizendo, né? Que o homem ele vive essa ânsia de ter, mas quando ele consegue aquilo que ele tanto deseja, fica no tédio. E essa profunda com esse profundo conflito dessa vida toda. Interessante. Além de Kierkegaard, né, dá para a gente fazer relação também com vários outros autores que trazem esse sentido mais trágico, existencial. Enfim, muito boa colocação, Matheus. Valeu. Pedro, dentro Opa. disso que o Matheus colocou, é interessante como cada filósofo vai elaborar essa parte, né? E para o Hegel, nos momentos da dialética, principalmente lá na parábola da servidão e dominação, que a grande questão ali é o reconhecimento naquilo que se produz, né? Mas esse é o estágio sempre que a consciência vai alcançar. A partir do momento que você consegue consumar o seu desejo, seja ele de que ordem ou natureza for, a sua consciência vai criar um novo desejo para você se retroalimentar, porque a gente não tem essa condição. Então, isso que o Pascal está trazendo aqui, de que o homem tem essa incapacidade, me remete até ao texto bíblico mesmo, lá de Eclesiastes 3, né? Que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, por mais que a gente tente se entregar para esse momento de nadismo, é praticamente impossível, porque nós somos seres de desejo. E então, a todo momento, a nossa própria consciência vai ditar novas formas para a gente se retroalimentar. E aí, quando o Ti traz essa exemplificação de que hoje nem a gente consegue estar no nosso quarto e você coloca, mas hoje a gente tem, né, computador, a gente tem outros meios. Na época do Pascal também existiam outros meios que parecem não ser tão atrativos como os que nós temos hoje, mas só revela essa ânsia que é geral de toda a raça humana. Somos criaturas de desejo e nós somos programados para desejarmos. Agora, se é algo positivo ou negativo, isso é juiz de valor e cada um se resolva. Mas é interessante nessa parte, sabe? Por mais que a gente consiga dar conta de algo e coloque aquilo como meta, a partir do momento dela estar consumada, a nossa própria consciência vai criar novas demandas, porque, de certa forma, é isso que continua estimulando o sentido de estar vivo, né? Da nossa consciência ser ativa. Não sei se encaixa, mas enquanto o Matheus e você falavam, veio essa ideia na minha mente. Sim, interessante. Obrigado. Camila?
Bom dia aos colegas. Eu não sei, Pedro, se você finalizou a sua apresentação, não queria, né, interromper, mas o colega, acho que foi o Matheus que levantou essa questão do Schopenhauer, e assim, eu só queria fazer uma ressalva. Eu acho que o sentido de tédio em Schopenhauer não é exatamente o mesmo sentido de tédio em Pascal, porque o Pascal, ele de certa forma, ele fala da inquietação mais relacionada a essa relação entre o finito e o infinito, né? E nesse sentido, ele parece, de alguma forma, retomar o que Agostinho já dizia, né? Inquieto está meu coração, enquanto não repousa em ti. Então, o Pascal, como um cristão, entende o tédio humano dessa separação, né? Entre o finito e o infinito, uma espécie de, entre outras palavras, vazio existencial, né? Então, me parece que o tédio em Pascal tá um pouco relacionado a isso. Em Schopenhauer é diferente, porque o tédio, para ele, está relacionado, ele é um crítico da possibilidade de se buscar a felicidade, né? Da forma como a ética clássica, especialmente, entendia essa questão da eudaimonia. Então, Pascal vai dizer que essa busca por tentar ser feliz é o que produz tédio, porque tem o pêndulo schopenhaueriano, né? Entre você tem um objeto de desejo e você quer buscá-lo. Aí, quando você alcança o objeto de desejo, por exemplo, para eu ser feliz, eu preciso comprar um carro. Aí, quando você alcança esse objeto de desejo, isso te dá uma satisfação imediata. E ele diz que essa satisfação imediata é muito efêmera, ela passa muito rápido. E aí, depois das primeiras semanas que você desfruta do bem, aquilo já não te satisfaz mais, aí o pêndulo volta para o tédio. E aí você precisa de outro objeto de desejo para te satisfazer. Então, você fica nessa relação pendular. E isso, para ele, está muito relacionado a esse objetivo de ser feliz, de estar sempre se satisfazendo. Talvez tenha alguma relação, mas eu estou apresentando assim, né? Eu tenho mais leitura de Schopenhauer do que de Pascal. Parece que tem algumas distinções aí, porque Pascal, como um bom cristão, relaciona o tédio a uma espécie de vazio existencial dessa cisão do homem de Deus, né? Essa separação do infinito querendo viver por sua própria conta, né? Sem uma relação com o ser infinito. E aí me parece que tem mais relação com Kierkegaard, porque também apresenta esse paralelo entre a finitude e a infinitude, do que com Schopenhauer, propriamente dito. Era só isso. Certo. Não, interessante. Boa colocação. Pode ir? Bem, a partir da fala da Fernanda e até da Camila, eu pensando um pouco nesse trecho, aí eu quero só ampliar um pouco aquilo que a Camila já tinha dito. Por exemplo, ela falou de uma situação mais individual, e aí eu penso numa situação mais de sociedade mesmo, e aí analisando dentro das questões históricas. Por exemplo, uma sociedade atingia seu ápice e ficava sempre naquela pergunta, porque a pergunta é justamente naquele estágio: e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para um sentido mais de olhar para Deus e tudo mais e preservar, ou a gente vai tentar alguma coisa mais efêmera, uma coisa mais numa tentativa de buscar de achar que eu atingi meu estágio máximo de utopia, então tá tudo certo, porque eu penso muito que essa questão, principalmente, ela permeou muito algumas sociedades, e até já pegando um pouco da romana, que é a que eu mais compreendi ao longo da história. Por exemplo, você chega num estágio de conquista, chega lá no estágio máximo, aí vai justamente você entra naquela questão do tédio. De questão de preservar aquilo ali. E justamente quando isso daí acontece, dentro daquilo que estudei na sociedade romana, foi quando começou o declínio do processo. E aí, esse processo, a sociedade começa a decair a tal ponto dela perder aqueles valores que fizeram com que ela subisse, e também
começasse até o processo para, no caso, além de perder seus valores, perder sua influência, às vezes até, em alguns casos, perder até a sua existência. E aí, tipo, é uma situação que, pelo que eu penso ao longo da história, esse ponto é um ponto de justamente... É um ponto justamente que pode te levar a dois caminhos, como foi citado aqui. E aí, dentro de uma questão de pensamento mais sociedade, umas sociedades escolheram um caminho que levou elas ao declínio, justamente nesse percurso que justamente começou naquele momento de tédio de, o que eu vou fazer agora? É interessante justamente pensar isso, a meu ver, para pensar se nos dias de hoje nós, como sociedade ocidental, não estou aqui para fazer previsões em relação ao futuro, se nós, como sociedade ocidental, nós estamos nesse estágio do tédio, se nós chegamos a esse estágio de, por exemplo, o que nós vamos fazer agora? E aí é justamente essa questão que muitas vezes me passa para reflexão, justamente para termos uma atenção e um cuidado no que diz respeito a nós e aos que virão depois de nós. Pedro, posso fazer uma consideração em relação à fala do Vladimir? Sim. É que você disse que nesses momentos de ápice da humanidade é que o homem produz outras formas de conhecimento e assim gera uma outra era não tão agradável assim, né? Se é que eu acompanhei sua linha de raciocínio, eu estou equivocado. Foi isso mesmo que você quis falar? Eu acho que é o contrário. Eu acho que a partir do movimento que a consciência ela percorre tanto interna como externa, no sentido do modo como a realidade se apresenta, a consciência do indivíduo ela é formada. Fernanda, mas eu estou falando no sentido do grupo. Tá, mas vamos tentar entender esse movimento individual para poder ampliar para o macro, que é a sociedade. Justamente pelas novas formas, pelos meios de produção que são distintos e diversificados nas diferentes épocas, é que o homem ele vai sofisticando o pensamento dele e novas questões são postas para serem pensadas que até então não existia historicamente falando as condições para aquele pensamento aparecer, sabe, Vladimir? Então, por exemplo, não dá para fazer projeções do futuro. Dá para a gente ter uma noção do que é o futuro a partir do que hoje a gente entende como um pensamento que norteia a civilização. Então, por exemplo, se aqui no Ocidente o pensamento relativista, existencialista, ele está tão claramente evidenciado, a gente já consegue, sim, traçar uma prerrogativa de como que isso vai se dar no futuro, porque é o pensamento, por exemplo, que permeia toda a universidade. Então, essa parte da secularização e de tudo que tem entrado, se não for ressignificado, se não for pensado, já dá uma amostragem clara para a gente de como essa próxima era que vai surgir, ela vai se apresentar. E aí, como que as pessoas vão se organizar dentro disso, é a questão do Zeitgeist. Existe um espírito de um tempo. E esse espírito desse tempo move as pessoas, e não é um espírito no sentido evangélico nosso, não, protestante não, é um espírito no sentido de ideias, existem ideias que conduzem um certo momento histórico. Então, a gente precisa entender quais são as ideias que estão permeando, onde essas ideias vão levar a gente, e a partir disso, tentar, sim, uma mudança que seja significativa. Eu penso que é justamente em tempos de crise, em tempos onde a base concreta de um pensamento é retirada, aquilo que sustenta as pessoas é tirado, que existe, então, a possibilidade de uma nova forma de saber ser colocada. E a gente vê isso em todo momento da história, olhando para a filosofia. A partir do momento que o Descartes traz a razão para poder pensar, ali já começa o ponto onde Deus também é tirado dessa lógica que organiza todo o cosmos. E aí a gente só vai vendo a coisa degringolar até realmente chegar num estágio onde o homem está totalmente afastado de Deus. Me desculpa por eu estar me delongando no que eu estou querendo falar, mas o que eu quero explicar é um simples ponto.
Hoje, a gente tem uma amostra muito clara do que a gente vai ser daqui 50 anos se a coisa continuar do jeito como está. E não é uma questão de profecia ou de previsão do tempo. É simplesmente porque o espírito do tempo já manifesta para a gente a forma como as pessoas estão levando a vida delas. Tem um sociólogo que eu discordo de muitas coisas dele, mas eu gosto muito dele também, que é o Bauman. Então, essa liquidez dos tempos, essa falta de proximidade, de vínculo, de realmente uma comunidade que se acolhe, que se exorta, não é esse o termo, né, que ele usa, mas trazendo para a nossa realidade de cristãos. Essa falta realmente de vinculação, de empatia e de reconhecimento, de conseguir olhar no olho do outro e enxergar esse outro como humano também, já dita para a gente o lugar para o qual a gente está sendo conduzido. E se a gente não consegue resgatar isso nesse momento que a gente está vivendo agora, isso só vai ser intensificado ainda mais. E aí eu ressalto de novo essa questão do tédio. Sempre que o homem produz algo e ele vai tendo satisfação naquilo que ele produz, naquilo que ele consegue realizar de satisfação de desejo, seja o carro, seja uma ideia, seja uma graduação, mestrado, enfim, seja o que for, ele precisa de um novo desejo. E a sociedade, então, quando olhada no macro, o que essa sociedade de hoje deseja? Esse é um bom pensamento para a gente poder exercitar as nossas faculdades, e isso ajuda a gente a analisar quais são os rumos históricos que a gente poderá viver. No sentido filosófico, tem muitas vertentes que auxiliam a gente. Desculpa me delongar, Pedro. Tranquilo. É interessante também que tem um especialista, um dos especialistas aqui no Brasil em Pascal, que é o Ricardo Mantovani. Acho que o doutorado dele foi sobre a política em Pascal. Interessante para quem se interessar mais para esse lado dessa temática, né, o do social e tal. É bem legal. Porque nos fragmentos de pensamento está tudo meio disperso, assim. Então, quem sistematiza, consegue extrair ali uma filosofia de Pascal a respeito de um determinado tema, é interessantíssimo. Bom, mas, assim, concluindo, um penúltimo fragmento diz o seguinte: não tendo conseguido curar a morte, a miséria, a ignorância, os homens lembraram-se, para ser felizes, de não pensar nisso tudo. Então, é interessante que no começo eu li um fragmento dizendo que a condição do homem é inquietação, é tédio, é miséria. E a morte é algo natural, a miséria é uma condição, a ignorância ela pode ser uma condição também momentânea, por mais que, né? Mas, enfim, os homens lembrando-se dessas coisas para ser felizes, Pascal dizendo, eles não mais pensaram nisso. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, de que parece que o Pascal ele está querendo afirmar mais a autorreflexão, a introspecção, para se dar conta de quem nós somos, miseráveis e grandes, no sentido de que pecadores, mas podemos ser alcançados pela graça. Então, acho que o referencial de fundo e o fim pelo qual Pascal está tentando elaborar todo esse discurso antropológico, existencial, é justamente para apontar isso. Como um jansenista, acho que a graça está como o fim disso tudo. Então, o Jean trouxe até um famoso fragmento, um famoso trecho que ele diz, né? A ignorância, eu não vou lembrar, mas basicamente isso, ele afirma a graça e em Jesus a gente consegue perceber tanto a nossa miséria quanto a nossa grandeza. Enfim, um último fragmento para nós terminarmos a respeito da miséria. Na verdade, só o título, né? Mas a única coisa que nos consola das nossas misérias é o divertimento. E, no entanto, essa é a maior das nossas misérias. Com efeito, é isso que nos impede principalmente de pensar em nós e que nos perde insensivelmente. Sem isso, ficaríamos desgostosos. E esse desgosto
nos levaria a procurar um meio mais sólido de sair dele. Mas o divertimento alegra-nos e leva-nos insensivelmente à morte. Então aqui ele já foi mais para uma consequência do fim mesmo, a morte, enfim. Então ele trouxe ali exemplos de distração e divertimento, como o jogo, a caça, o espetáculo, mas nesse sentido parece que ele conclui dizendo que essa distração, essa ocupação como fuga de si mesmo, ela nos leva gradualmente, de certa forma, à morte. Agora, seja lá o que morte seja, né, no sentido físico ou de fato existencial, espiritual, assim, é interessante a gente pensar. Bom, pessoal, é isso. Eu mandei esse documento lá no grupo, o Thiago também enviou por e-mail. Quem tiver interesse nesses 2 artigos, é muito interessante, bem didático. Camila? Obrigada pela sua exposição, Pedro. Peço desculpa aí que a gente acabou com as perguntas interrompendo, né, o seu raciocínio. Sobre esse último fragmento, se puder voltar aí nele, eu queria só fazer um comentário. Isso. Quando ele fala, a única coisa que nos consola de nossas misérias é o divertimento, e, no entanto, essa é a maior das nossas misérias, com efeito é isso que nos impede principalmente de pensar em nós e que nos perde insensivelmente, eu me lembrei muito da parte da Ética Nicômaco, eu não vou me recordar agora em qual livro, que o Aristóteles fala sobre essa questão do divertimento, quando ele apresenta ali as questões das virtudes, dos vícios, ele vai falar da importância do descanso, né? Porque ninguém consegue viver, de certa forma, assim, a importância de um descanso e de um certo ócio até para contemplação, mas ele vai falar do divertimento como um elemento que é necessário em algum nível ou grau, mas que realmente pode nos fazer perder, digamos assim, como eu posso dizer, o foco. E eu acho que isso, de alguma forma, tem relação com um pouco de tudo que foi dito aqui. E, por exemplo, o Kierkegaard vai apresentar o estado estético, o estado ético e o estado religioso. E o clássico indivíduo que vive no estado estético é aquele que busca simples satisfação de desejos, né? E ele ainda não compreendeu que a vida é mais do que mera satisfação, busca de satisfazer os seus prazeres, enfim. E o clássico exemplo disso é o Dom Juan, né? É o cara que é o conquistador, que ele quer usufruir, né? Conquistar, usufruir da vida, dos afetos da forma mais liberal possível, liberar seus impulsos, sem a contrapartida de nenhum ônus com essas relações, né? É o cara que quer ser o conquistador, no vocabulário popular, quer ser o pegador e não quer assumir um compromisso com ninguém. E isso é típico do estado estético. Ele quer o divertimento pelo divertimento, sem qualquer tipo de responsabilidade. Desculpa, eu vou ter que atender a campainha aqui, eu volto com a minha questão depois. Tranquilo. Pode falar, Vladimir, depois ela retoma. Se o senhor for rapidão, a gente... Ok, eu vou ser breve, então. Essa questão do divertimento, aí eu volto novamente para Roma, que é uma expressão que surgiu muito por lá, que é a questão do pão Espera em aí, si. Vladimir, um pouquinho. Opa, tá. Vladimir, só um pouquinho. Camila, você tá... Voltei, foi só abrir a porta. Ótimo. Não, Não, beleza. só para encerrar o raciocínio, então, desde a antiguidade, né, o Aristóteles já falava que o divertimento pode ser uma espécie de fuga. E aí vem o Kierkegaard e diz que existem pessoas que passam uma existência inteira vivendo no estado estético. E elas são meio que escravas desse estado, sem perceber, digamos assim,
a baixeza que isso representa. Isso também vai aparecer em Agostinho, quando Agostinho se diz, né, antes da sua conversão, preso nessa esfera dos prazeres, né? Preso no sentido de que ali não há verdadeira liberdade, compreendendo a liberdade no sentido cristão também, não como mera libertinagem, né? A própria Escritura diz: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E a liberdade dentro do limite daquilo que é razoável, daquilo que é adequado. Então, o Kierkegaard já vai fazer uma crítica ao Dom Juan, que é o cara que quer viver a satisfação dos seus desejos e dos prazeres mais imediatos, sem nenhum tipo de comprometimento. E quando Pascal diz isso, que o divertimento, na verdade, é a nossa maior miséria, me parece que ele não está falando de um divertimento pontual, né? Sei lá, você reunir com seus amigos e usufruir de um teatro, de um cinema, não é como algo simples que faz parte da vida, mas talvez ele tenha em mente uma espécie de prisão a esse estado de divertimento, como se a vida não possuísse sentido e significado existencial se eu não tivesse sempre passeando, saindo, me divertindo, e aí sim, é como uma espécie de fuga para viver uma vida, não usufruir de uma solidão, ou uma solitude, mas de se encarar a si mesmo, né? Ter tempo para estar consigo. E esse estar consigo é também pensar e refletir acerca de quem você é diante de Deus, né? Porque se você está sempre envolto na agitação da vida, está sempre encontrando amigos, familiares e se divertindo de segunda a segunda, você vai ter pouco tempo para pensar e refletir. Não, peraí, o que eu fiz? O que eu falei? E acho que esse autoexame, ele aparece tanto em Agostinho, quando ele apresenta ali em Confissões que o quórum deu, o fazer teologia e filosofia diante de Deus também implica num estar perante os homens, quando ele abre o livro 10 dizendo que ele não está se confessando apenas diante de Deus, mas ele tem os seus leitores como suas testemunhas. Eu acho que isso às vezes a gente perde um pouco no protestantismo, que quando a gente trata do sacerdócio universal de todos os santos, ou seja, eu não preciso de um padre, de um bispo que me intermedie na minha relação com Deus, eu tenho livre acesso a Deus, né? Pela sua graça, especialmente no Novo Testamento, a gente às vezes ora para Deus e confessa um pecado, mas às vezes a gente pecou contra o semelhante, né? E você se confessar para Deus, você resolve o seu problema com Deus, mas às vezes para ter uma reconciliação com o outro, para parar as arestas, é importante você procurar o outro, pedir perdão a ele também. Isso é um exercício um tanto quanto pedagógico e ético, sabe? Vocês têm a oportunidade de se corrigir também na sua própria conduta. Então, o Agostinho ele não separa essa confissão diante de Deus da confissão diante dos homens, porque me parece que ele entende que se eu de fato me confessei diante dos homens, não há qualquer motivo para eu não querer me retratar com o meu próximo, até porque a humildade é um elemento muito importante na sua filosofia e teologia também. Então, assim, sem querer me delongar, mas eu acho que quando Pascal traz essa questão do divertimento, não é tendo uma visão pecaminosa do divertimento, mas é sobre talvez uma prisão ao divertimento, como tendo o divertimento como fuga de uma perspectiva mais contemplativa, de encarar a Deus, de encarar a si próprio, e talvez seja nesse sentido, e nesse aspecto, Kierkegaard me parece que concordaria, e isso está presente desde Aristóteles, era isso que eu queria só pontuar. Mas, por favor, Pedro, se você quiser complementar alguma coisa aí. Sim, é justamente isso, é mais num sentido, não exatamente como pecaminoso, que você apontou, mas nesse sentido aqui, que é uma forma, é uma ocupação de desvio, de fuga de si mesmo, para que não haja essa autorreflexão, esse autoconhecimento, essa introspecção, essa solitude. Então, né, o seu eu verdadeiro traz a marca do nada, do traço vazio, é insuportável. É por isso que há essa ocupação
essa distração, esse divertimento. Mas não tem exatamente um sentido pecaminoso. Foi bom você colocar isso. Desculpa, só para complementar, porque assim, o que eu percebo é que às vezes se confunde a filosofia grega com o cristianismo, e se foca muito no aspecto ascético, né? Como se você tivesse que se despir de todo e qualquer tipo de prazer para viver uma vida quase monástica, em que você só busca a Deus, a Deus, a Deus, e qualquer tipo de divertimento, entretenimento é pecaminoso. E assim, para ser sincero com vocês, tirando assim alguns filósofos mais radicais, eu não vejo uma ênfase tão grande no ascetismo nem em Platão, nem em Aristóteles, menos ainda em Agostinho. Então, às vezes eu acho que é uma crítica um tanto quanto forçada, sabe? Para dizer, e talvez Nietzsche é um dos que... Aí eu acho que tem um certo sentido na crítica do Nietzsche, mas ele força muito a barra em alguns pontos, e aí eu acho que ele não tem uma visão geral de cristianismo. Ele está criticando, na verdade, alguns nichos da cristandade. E é importante a gente fazer essa distinção, porque isso vai aparecer em Kierkegaard também. Kierkegaard está criticando a cristandade dinamarquesa da sua época. Uma igreja luterana que era estatal, que era unida ao Estado. Então, o bispo era contratado pelo Estado e não podia criticar o governo, por exemplo. E, às vezes, quando a gente lê sem esse contexto, a gente acha que ele está criticando a cristandade, ele está defendendo o movimento dos desigrejados e tal. Então, são essas adequações que eu acho importante, porque, às vezes, o teólogo ou o filósofo ele está criticando mais um nicho do qual ele teve mais contato, e não necessariamente a cristandade como um todo. Embora, né, para tirar frases do seu contexto e usar como pretexto, qualquer coisa dita pode ser utilizada para esse fim. Era só isso mesmo. Obrigada. Interessante. Vladimir, por favor. Ok. Justamente nessa questão do divertimento que a Camila citou, é justamente a questão do entendimento do divertimento dentro de duas questões, dois exemplos que eu vou citar. O primeiro, o Sêneca, nas Epístolas a Lucília, ele aponta um exemplo quando ele está numa arena, e nessa arena, no calor do meio-dia, as pessoas vibrando porque era nada mais, nada menos que a atração principal, que era a luta de gladiadores. E aí, tipo, ele, com toda a ética dele, dizendo, não vou me influenciar por isso, ele se pega vibrando juntamente com os outros populares, com cada golpe, com cada ataque que os gladiadores fazem. E aí, a grande questão é justamente tudo isso que vocês falaram, de encarar o divertimento não como um benefício, que, convenhamos, é mais do que necessário. Nós temos os nossos afazeres, precisamos descansar um pouco, precisamos nos distrair com alguma programação que possa nos propiciar algum prazer dentro algum prazer agradável, claro que sem necessariamente ferir alguém ou ferir alguma lei, mas o divertimento justamente que eu quero justamente citar como pecaminoso é o divertimento naquele estilo Hakuna Matata, aí citando já o Rei Leão, quando você a sua vida, quando o divertimento ele é encarado como um fim e você deixa assim de se preocupar com questões que são necessariamente importantes e de querer viver uma vida meramente supérflua, de modo que, por exemplo, e aí a gente vê muito disso, acho que ao longo da era da história nós vemos sempre, mas hoje vemos muito disso assim no sentido de que a minha vida se define por isso, minha vida se define por exemplo, eu estou com a camisa da seleção brasileira aqui, esse ano é ano de Copa do Mundo. Para muitas pessoas, o Brasil ser hexacampeão é o fim de sua própria vida, é o alvo principal, o Brasil ser hexacampeão, o Neymar ser o craque da Copa, e assim, quando eu encaro o divertimento, e aí já concordando com todos vocês que falaram, como um fim, como até uma idolatria a alguém ou a algo, aí esse divertimento passa a ser pecaminoso.
Sim. É, acho que é justamente isso. Aqui, eu posso interromper um minutinho? Tá entendendo? Daniela, claro. É, Daniela. quando ele poderia falar mais um pouquinho sobre essa questão aí da idolatria, assim, dar uma pinceladinha a nível, porque o nosso coração essa questão, né, da fábrica de ídolos, mas O áudio ele está um quer- pouquinho falhando, Daniela. Mas dá para te ouvir. Para falar a respeito um pouco da idolatria? isso. Você quer comentar, Vladimir? Daí depois eu complemento. Vamos ver. Não sei. Ok. Certo. Vamos lá. Brasil, nós conhecemos o Brasil mundialmente, se é conhecido o Brasil como o país do futebol. Ok. Aí o futebol, para a maioria dos brasileiros, e eu me coloco que também, nesse sentido, é uma diversão, é um hobby. Você assistir jogo, você jogar futebol, enfim, beleza. Só que aí, por exemplo, quando eu já coloquei idolatria de, por exemplo, e aí eu cito o próprio Neymar, apontei aqui, você ter que esse jogador, eu vou idolatrá-lo, eu tenho que estar por dentro de tudo que envolve a vida dele, eu tenho que ser como ele, tenho que ser como ele em todos os sentidos, eu tenho que colocar ele acima de qualquer outra coisa. É nesse sentido que, por exemplo, eu quis analisar para investimento já passando para o lado da idolatria. E, por exemplo, como no caso e aí pega o caso do próprio Brasil também, você tem essa questão do futebol muito forte, você tem uma expressão que é muito utilizada e às vezes utilizada até o pé da letra, que quando você trata um jogador de futebol como um ídolo. E aí, nesse sentido, eu queria até colocar o seguinte, que às vezes essa diversão é ultrapassada tanto o limite dela, dentro daquilo que ela tem, que muitas vezes você é capaz de fazer as milhares de coisas por causa de seu ídolo, por causa dessa paixão que você tem. E às vezes isso acaba sendo vendido, incentivado, justamente para, tipo, com intenções. E aí eu aponto, com base nessa fala, justamente o risco que, por exemplo, o futebol tem como qualquer outra diversão, quando ele ser encarado de uma perspectiva errada. É nesse sentido que eu quis associar a idolatria ao divertimento do futebol. Ajudou de alguma maneira, Daniela? Sim. Obrigada. Ok. Pessoal, mais alguém quer complementar alguma coisa? Acrescentar algo? Aqui, eu queria falar rapidinho, acho que, voltando àquilo que a Camila falou, sobre que o divertimento não é nessa noção do pecado, que acho que falta muito isso para muitos cristãos, porque uma visão de que o divertimento ele está vinculado a um prazer das coisas terrenas, acho que pode estar certo, mas no sentido que certo e errado. Acho que porque a inquietude ele está muito ligado nessa consequência como um pecado. Tipo, não um divertimento como um pecado, mas essa inquietude, esse tédio, ele é um produto de nós não estarmos orientados a Deus. E, consequentemente, não utilizamos ou não nos divertimos ou encontramos prazeres no mundo como forma de glorificar a Deus. E isso acaba, no contexto que nós à minha volta, não tendo muita consciência sobre isso. Então, se tivermos nosso coração, e acho que isso o Kierkegaard também estaria muito ligado com o Kierkegaard também, que se nosso coração for orientado a Deus, nós
amamos as coisas ao mundo como forma de glorificação de Deus. Então, como o próprio Agostinho fala, né? Pouco te ama aquele que não ama outras coisas por causa de ti. Então, essa noção de que inquietude, olha, vamos nos divertir. E esse divertão é importante. Deus nos criou para ser prazeroso nele mesmo. Então, quando o homem está nessa diversão, mas por que ele fica nessa inquietude? Porque o homem não foi criado para si mesmo. Quando o homem não está direcionado a Deus, ele volta para si mesmo. Só que o homem não foi criado para voltar para si mesmo. O homem foi criado para voltar para Deus. Então, a forma com as quais ele diverte, se não for para a glória de Deus, ele sempre vai entrar nesse conflito. Entende? Nessa finitude, onde não encontra o infinito, que é o próprio Deus. Então, de fato, acho que essa consideração da é muito importante, e acho que isso falta muito em muitos cristãos, entendeu? Não quero mentir muito, mas acho que muitos cristãos não têm essa consciência. Então, faz a famosa distinção entre o secular e o evangelho, sei lá, o gospel, vamos dizer assim, o sagrado e o secular, sendo que as coisas que existem em cima do fogo foram criadas para a glória de Deus. Então, se não houver essa reorganização, de fato, como que é a palavra? Esse direcionamento correto a Deus, de fato, não vamos encontrar o prazer nenhum, entende? Então, quando Deus fala que tudo que ele criou foi bom, a gente esquece que isso tudo também faz parte da natureza. Então, a natureza, aquilo que está à nossa volta, é importante entendermos que isso é tudo um fim para a glória de Deus. Sim, sim. Eu acho que é nesse sentido. Acho que é importante ter consciência em que sentido o Pascal está usando esse termo também. Porque às vezes a gente está com outro conceito em mente, outra definição. E às vezes escapa. Conforme eu apontei, esse termo divertissement no francês, né, divertimento ou distração, conforme foi traduzido, ele tinha uma conotação militar. Então, é justamente essa fuga, esse desvio. Mas é um desvio para não olhar para si mesmo, e não no sentido de um entretenimento saudável, sabe? Então, não há nenhum problema nisso. Pascal não está criticando isso. O jogo, a caça, o espetáculo podem se tornar algo, né, idólatra, mas não é esse cunho que ele está trazendo. É mais nesse sentido mesmo de uma fuga de si mesmo. Então, você não tem uma autorreflexão justamente porque você passa a se ocupar com outras coisas e que majoritariamente são passageiras. Pedro, você podia citar algum comentador que você usou, ou assim, alguém que te auxiliou na exposição, porque eu não tenho muita leitura de Pascal e às vezes eu fico meio perdida entre os textos que podem ajudar na compreensão. Então, 2 artigos acessíveis são esses 2 que coloquei aqui, tá? Lá no documento. Mas, assim, eu não tenho muita leitura também, mas o que eu indicaria é esse pessoal que a gente já tocou no nome dele, que é o pessoal lá da PUC, né? O Pondé, depois vem o André Venturini, e daí vem o Ricardo Mantovani, que eu também citei lá no começo. Então, esses 3, eles têm bons conteúdos, né? O Andrei tem, acho que 2, ele traduziu provinciais, acho que é alguma coisa assim, do Pascal, lançado pela Realizações. Ele tem um também lançado pela Realizações, sobre o amor próprio, muito interessante isso aqui. No que vocês estão tocando, eu acho que vai direto ao que ele escreveu, o problema do mal envolto e essa soberba que o ser humano tem, enfim, acho que é interessante. Tem alguns conteúdos também do Ricardo Mantovani, que eu conheço, assim, são esses 3. O Pondé tem 2 ensaios a respeito mais da epistemologia e também da antropologia em Pascal, mas agora, assim, de nome, assim, eu não saberia dizer. Se você puder, depois da reunião, mandar esses links lá no chat, ou pelo menos escrever os nomes, porque às vezes a gente ouve aqui, né? Ok. E aí depois eu queria ter acesso a isso. Tá bom? Manda, Obrigada. Sim. Nada.
Deixa eu ver o chat aqui. Ah, tá. Vocês estão recomendando. E aí, Thiago? Qual que é? Vamos. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Um comentário? Eu gostaria de agradecer aí pela apresentação, Pedro. Opa. Eu que Foi muito- agradeço também, não ficou tão didático conforme você e o Jean trouxe, vocês trouxeram uma apresentação, né? Eu fiz uma leitura mesmo, quase como se fosse uma comunicação, Eu também fiz a mesma coisa. Também mas foi uma tranquilo, leitura. enfim. Mas na próxima a gente traz mais. Obrigado, Vladimir, valeu. Estou com um colega aqui, o Wilker, queria desejar boas-vindas para ele. Ele entrou no grupo agora, ele é colega aqui da Federal também, da minha turma. Pesquisa Filosofia da Mente, o cara é bom. Bem-vindo, Wilke. Eu também agradecer Obrigado, aqui pessoal. pelo... Opa, pode falar, desculpa aí por interromper aí, eu me empolguei. Ah, sim, não, só queria agradecer a oportunidade de começar a caminhar aí com o Núcleo de Filosofia e quero poder contribuir na medida do possível aí. É isso aí. Vou para aprender e contribuir com cada um. Tamo junto, mano. Matheus? Eu também queria agradecer aqui, porque é a primeira vez que eu estou participando de um grupo de leitura, eu acho que eu queria muito participar disso, sabe? Porque no contexto que eu vivo, é bem difícil achar pessoas que têm o tipo de leitura, e quando eu estou aqui conversando com vocês e está tendo essa reunião aqui, é tão bom encontrar gente que é é tão inteligente ou até mais inteligente do que você. Você é maravilhoso encontrar gente assim. Eu citei aqui a frase do Schopenhauer aqui e não sabia que tinha uma pessoa leitora de Schopenhauer, passei até a vergonha aqui. Então, é tão maravilhoso encontrar gente assim, entendeu? Então, estou muito feliz, de verdade, de ter uma reunião assim, de conversar e tal. Realmente agradeço, assim, meu primeiro dia de reunião, né? Então, Tranquilo. Não, seja bem-vindo, Matheus. Muito bom Bem-vindo, tê-lo Matheus. também conosco. Que Pode ficar bom. tranquilo. Matheus, a Camila tem leitura de quase tudo. Se a gente for deixar de falar o que a gente quer, tá lascado, viu? Relaxa. então, né, eu prefiro até ficar caladinho aqui, porque eu, como faço psicologia, eu não estou no mundo completamente de filosofia, mas eu tenho entrado bastante, então é muito proveitoso entrar num grupo de filosofia assim, tipo, poder conversar sobre várias coisas assim. No momento, por exemplo, eu estou estudando sobre mais correntes filosóficas contemporâneas, como fenomenologia, hermenêutica, estou até estudando mesmo assim, então... então acho que Adoro fenomenologia, minha área. rapaz, fenomenologia Mas Nossa. eu acho que a fenomenologia na psicologia, ela vai por um caminho diferente, eu acho, do que é Eu estudei representado na filosofia. fenomenologia, Sim, Thiago, sim, exatamente. Mas acho que Peirce e toda a o... abordagem da Gestalt. Eu gosto dos exatamente. fenomenólogos. Eu convivia com o povo da psicologia na pedagogia. Meu núcleo de estudos era só o povo da Tá. psicologia. Por isso que a minha Sim, pós é em sim. psicologia. Olha, que Muito isso. bom. Caramba, tu citou Hegel aí, eu fiquei até, caramba, filho, foi um jeito tão bonito que eu fiquei até de chorar aqui. Mas caramba, Nossa, citar realmente... Hegel é realmente Eu só o cito Hegel supra-sumo. porque é o único que a Camila não leu, entendeu? Aí dá para poder... O único que todo mundo não leu, né? Essa é a Pô, questão. peraí. E eu tô querendo também começar a ler Heidegger aqui, então, nossa, é tanto termo que eu tenho que ficar estudando aqui, porque, como eu falei, eu tô muito recente na filosofia, mas tô na vontade de engolir os livros que não tem outra. Aí eu comecei a ouvir Hegel, eu fiquei, meu Deus do céu, quando eu Cara, vou ouvir alguém citar Hegel na minha vida? Hegel. filósofo que faz sistema, que é o caso do Hegel, é lascada, é treta. Quando eu entrei nessa, eu não sabia quem era Hegel. Passei 5 anos da minha vida e nunca terminei a fenomenologia do espírito. Então, tipo assim, é um estudo para a vida. Só que depois que você pega a matriz do pensamento hegeliano, você consegue entender muito do que a sociedade é hoje e por que a gente tem tanta leitura mal feita, que é o caso de Marx. Marx leu Hegel errado,
produziu o materialismo histórico dialético, e aí a gente fica nessa pecha com os marxistas e os marxianos, né? Grande diferença, marxista e marxiano. Hoje em dia, por conta da leitura equivocada, principalmente da dialética da parábola da servidão e dominação, que é onde está esse princípio que, para a gente, quem estuda Hegel, né, ali está implícita a dialética do reconhecimento, mas aí o Marx traz como se fosse só uma questão puramente objetiva e que não é o propósito dentro assim, da construção da fenomenologia do espírito, sabe? Mas o Marx inverteu a dialética, né? Então, acho que, não sei, parece que já estava na proposta dele inverter, né? Ele, além de inverter o sentido, ele considera que o Hegel ele sempre assume a dialética no sentido positivo, mas no caso ruim. Eles colocam a dialética positiva para poder justificar tudo dentro do pensamento. Eles não entendem o que é a dialética positiva em si. Mesmo coisas ruins, de um jeito bem chulo, só para poder ficar compreensível. Coisas ruins acontecem e elas são formativas, e é por isso que é positivo. Não é positivo porque é bom sofrer, é positivo no sentido que é formativo, é o processo de suprassunção da consciência. E aí eles tomam isso num caminho inverso, sabe? E aí começa toda a problemática. Fora o quê? Ele colocou a peixe de que, por o Hegel ser cristão, no fundo, o caminho que a consciência está percorrendo é só como um fim de encontrar a Deus e que os dois espíritos, né, que aparecem dentro da construção da fenomenologia tá se voltando para Deus. E, tipo assim, quem está muito enviesado é o Marx, que não entende realmente o que é o processo que o Hegel está propondo ali dentro. E aí fica a peixe, é crente, tá errado, a dialética é positivo. Caramba! Você estuda com gente que tá, tipo assim, o meu professor estuda Hegel há 50 anos, e você vai discutir com um cara desse, gente que leu o comentador de Marx, que nem bebeu na fonte direito, e aí fica só repetindo discurso de pirata. Me ajuda, gente. Hegel não é fácil. Não é fácil. Então é vida mesmo. Vamos só fechar essa reunião sobre o tema, que aí a gente pode ir sobre Hegel, comentários aleatórios, para depois, né, da gravação. Então, pessoal, alguém tem mais algum comentário sobre a reunião? Respondendo o Vladimir, sim. Ele deixou uma pergunta no chat. Mais algum comentário? Acho que não vai ter, né? Então, bom, agradeço a todo mundo que participou hoje. Bem-vindo os novatos que estão entrando aí no grupo. Fiquem com Deus esse fim de semana. A nossa próxima reunião, não lembro agora qual será o dia, mas vai ser a última reunião. E a gente vai encerrar o semestre. Semana que vem já, né? No próximo sábado, isso. A última. Isso. A nossa última vai ser no próximo sábado, com o Pedro de novo. E aí a gente conclui o nosso semestre. Até mais, pessoal.